grande Joyce. E aí a Joyce vai me dizer qual foi a parte que coube dela nesse reino, ou seja, qual foi a parte que ela participou desse trabalho junto com Renata e junto com a Aline. Boa noite. Oi, boa noite novamente. Obrigada para quem está assistindo e compartilha e curte o canal, né? Como a Anderson falou, é importante, né? É um assunto muito relevante e eu fiquei muito honrada em participar porque, como professora de matemática, estudante de matemática, eu sempre me questionei muito essa questão de só por que a área de humanas que é responsável por falar disso e a matemática não pode contribuir também com esse assunto, né? Então, eu vi uma oportunidade e aceitei o convite de pronto, né? E a parte que me coube foi, como houve essa discussão também populacional, que brilhantemente a professora fez, também a gente caía na questão do preço da pessoa escravizada, né? Como a Renata já citou, houve uma brutalidade depois que a família real veio e baseando nos dados de Johnson e... Deixa eu ver agora... Segundo, Johnson e Florentino, nós percebemos que o valor absoluto do preço da pessoa escravizada, o valor absoluto ele aumentou. E não fazia muito sentido essa brutalização com esse aumento do valor, né, que eles chamavam de peça, né? E aí só conseguimos perceber esse dado, né, criando um índice, né, pegamos a comparação do valor da aguardente, e aí os gráficos nos mostraram que teve uma variação, aumento e diminui, mas a partir de 1805 e 1807 houve uma queda no valor, e a gente só pôde perceber essa queda comparando, formando esse índice. Eu acho que a Renata que está com o gráfico pode mostrar, Renata? Selecionei 4. Você pode mostrar qualquer um deles, do africano, da africana, do crioulo. Isso, pode ser esse. Então, são 4 gráficos que tem no livro, né? Então, a gente pode perceber que houve, né? Em 1790, ele valia aquele índice, teve um decaimento, depois valorizou. Então, em 1805 a 1807 foi o auge, né? E aí, esse período que foi a chegada da família real aqui no Brasil, vocês podem perceber que houve uma queda progressiva, né? E isso fez com que a brutalização, essa relação de senhor e pessoa escravizada, aumentasse, afinal, né? Era uma peça mais barata, que poderia ser descartada e ser substituída facilmente, tá? Também tem 3 outros gráficos, pode mostrar, por favor? Essa é a africana, tem o crioulo, que a Renata já descreveu o que seria, pode passar, e a crioula. Vocês podem perceber que as variações, elas são praticamente iguais, né? Os preços são diferentes, mas a inclinação do gráfico, ele é praticamente igual. Então, o gráfico faz com que a gente perceba que há uma relação e essa variação ela foi proporcional para todos os tipos, né, de pessoas escravizadas. Para perceber isso, você pode passar assim, um por um, dando um intervalinho de 2 segundos, só para a gente perceber visualmente que os gráficos têm uma inclinação parecida? Lá do começo, por favor. Do africano. Não. Isso. Vai passando assim, intervalinho de 2 segundos. Ó, observa, não tá vendo? Tem o mesmo pico na mesma época. Tá? E essa relação a gente usou o preço da aguardente, que era uma das principais moedas de troca e consumo da época. Quer acrescentar alguma coisa, Renata? Renata? Oi, estou aqui. Eu quero dizer que eu achei brilhante a capacidade da Joyce de elaboração desse gráfico, porque quando nós vimos, eu queria colocar aqui,
Peço desculpa, Joyce, eu fiquei meio atabalhoada. Quando você falou, a Joyce falou desse gráfico aqui, né? Esse gráfico aqui dá a entender que o preço das pessoas escravizadas aumentou, mas houve uma inflação muito grande quando a família real chegou aqui no Brasil. Então, para a gente entender se realmente esse preço subiu ou desceu, a Joyce comparou o preço das pessoas escravizadas com o preço da aguardente. E aí ela conseguiu aqueles gráficos que explicam muito bem para a gente que, na verdade, embora os preços nominalmente tenham aumentado, na verdade, o valor diminuiu, né, Joyce? Isso. E quando o preço do cativo era baixo... Desculpa, fala aí, Joyce. Não, eu ia falar que justamente o que você vai falar agora. Pode complementar. Quando o preço dos cativos era baixo, eles eram mais sacrificados, porque se aquele escravo morresse, rapidamente seria substituído por outro, mas quando ele era caro, ele era mais bem cuidado, porque ia ser mais difícil a substituição. E é justamente nesse contexto que a Joyce muito bem definiu, com as informações de variação do valor das pessoas escravizadas, a Aline definiu com as informações demográficas. Foi nesse contexto que estão inseridas as fontes que falam do quilombo de Casimiro de Abreu. Desse quilombo que hoje a gente chama de Casimiro, né? Mas na época em que ele existiu, 1809, não era quilombo de Casimiro, porque o poeta Casimiro nasceu em 1839. Então, e a cidade só foi se chamar Casimiro no século XX. Então, era quilombo na Serra do Mar, que pertencia a Macaé, que, por sua vez, pertencia a Cabo Frio. Joyce. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o bairro Quilombo, né? E pode parecer que é um recorte muito... 1805, que isso tem a ver com tudo isso que está acontecendo hoje, mas a gente pôde ver aí o barateamento, né, e como nós conhecemos e ouvimos muito, a carne mais barata é a carne negra, e eu fui até esse bairro e eu fiquei espantada, não havia negros, como a Renata falou no início da live, né, fomos para poder fazer entrevistas e gravar o documentário Quilombo, e eu ouvi coisas lá que me deixaram extremamente assustada, umas aparentes elogios, como, você é bonita, você é preta, mas até que é bonitinha, né, e como isso está atual, né, e gente, esse material ele tem uma grande relevância, né, eu aconselho que todos possam ver, porque assim, é um material riquíssimo. E esses dados mostram muito toda essa questão. Naquela época, Joyce, acho que era ano de 2008 que a gente foi lá no Quilombo, nós percebemos também a disputa de memória, né? Nós entrevistamos um descendente de suíços da família Borer, que lá acabou virando boy, né? Um senhor já de 70 anos, ou 70 e poucos anos, foi descaradamente racista e ainda quis nos dizer que o nome daquele lugar, Quilombo, não tinha nada a ver com a luta contra a escravidão. Lembra, Joyce? Lembro. Ele falou que era por causa do tamanho do lombo dos porcos que eles criavam lá. Quando matavam o porco, viam o lombo e falavam quilombo. E era por isso que ali se chamava quilombo. Não tinha nada a ver com a luta contra a escravidão. Então, aí ouvi o seu Heraldo falar isso. E ouvi antes, acabei falando o nome. Ele até já é encarnado, mas, enfim. E saber que uns 20 anos antes, na década de 90, houve uma lei para mudar o nome daquele lugar para Nova Suíça, aí a gente percebe como é que incomoda para pessoas das classes dominantes de Casimiro, pessoas descendentes de suíços que estão a favor da escravidão, do escravismo, para contar a sua história, para legitimar o seu lugar social, como elas desejam apagar esse passado tão glorioso de luta contra a escravidão, né? Quando falamos desse assunto tão relevante e tão importante,
E é claro que numa live é impossível a gente falar de todos os aspectos, mas eu queria que você fizesse um pequeno resumo, já tendo as informações da introdução e já tendo as informações numéricas que Joyce e Aline genialmente conseguiram estratificar aí para a gente, ou deixar de uma forma mais fácil. Qual seria o resumo que você tentaria fazer, claro, em poucos minutos? E aí a gente já convida o povo a ler o seu livro, né? Porque lendo o livro, com certeza, a pessoa vai ter mais suficiente para pesquisar. Qual seria o resumo, breve resumo que você faria de tudo até agora? Eu posso dizer, professor Anderson, que o objetivo desse livro era eu investigar a origem desse desenho que o território do Rio de Janeiro tem hoje. E eu acho que isso, inclusive, é uma proposta metodológica que fica para outros trabalhos, para todo mundo que está assistindo essa live, né? Que reflita sobre a história da ocupação do território onde você reside. Então, eu pude descobrir, nessa investigação, que o território onde hoje está situado o Quilombo era um território densamente povoado por indígenas, botocudos, chamados aimorés. Ao redor também, nós vimos os pataxós, vimos os goitacazes, isso aí no mapa oficial do estado do Rio de Janeiro, no século XIX, né? Os pataxós já indo para Minas Gerais, chamados de gentio bárbaro, porque eles não tinham se submetido à colonização, à presença católica, né? A colonização portuguesa que consolidava a Igreja Católica consolidava a colonização portuguesa no aldeamento. Então os pataxós eram gentio bárbaro, não era uma aldeia ainda, mas os Guarulhos, à beira do rio Macaé, já eram uma aldeia, os goitacazes também já eram uma aldeia, ou seja, já tinham sido catequizados, né, submetidos à fé católica. Mas a presença indígena nessa região do Quilombo ainda existia na década de 20 do século XIX. Né? Então, a família real chegou, situada no litoral, e décadas ainda depois da permanência da família real aqui no Brasil, a presença indígena no interior do estado ainda havia. E foi justamente ali, no local que a altitude mínima é 700 metros, que homens e mulheres que lutavam pela liberdade resolveram se refugiar. Brilhantemente sabiam que isso que eles estavam fazendo, esse ato de ousadia, não era bem visto, né, aos olhos da colonização portuguesa. Eu vou lembrar aqui uma coisa que eu gosto de falar muito nas minhas aulas, das ordenações filipinas, do rei Filipe II, que governou Portugal e Espanha na época da União Ibérica, de 1580 a 1640. Essas ordenações do rei Filipe II, filipinas, valeram no Brasil até o século XIX. Elas tipificavam o crime da resistência escrava. Dizia, por exemplo, que o escravo que levantasse a arma contra o senhor, ainda que não atirasse, a penalidade para ele seria ter a sua mão decepada. E se ele atirasse, ele seria assassinado, enforcado. Então, apesar de toda a brutalidade da opressão, de marcar com F, um ferro quente com F as costas de um escravo fujão que fosse encontrado, e se um escravo em fuga já encontrado, já tivesse essa marca, ou seja, era reincidente, ele teria a orelha decepada. Apesar de toda essa brutalidade no combate à resistência escrava, em Casimiro de Abreu se estabeleceu, na antiga Macaé, né, se estabeleceu um quilombo. E eles protegiam esse território com buracos profundos, preenchidos com estacas pontiagudas e cobertos de palha. Então, um dos documentos da colonização suíça relata o encontro de suíços com quilombolas. Depois de 8 dias de incursão na mata fechada, uma expedição de suíços deparou com um quilombo. Não sem antes um dos suíços ficar com a perna atravessada por uma dessas estacas. E os quilombolas, homens e mulheres, que foram avistados pelos suíços, estavam com flechas estiradas para protegerem o seu reduto. Os suíços voltaram para o seu
para a sua colônia, denunciaram aquele quilombo para a polícia dos colonos suíços, que retornou ao local, prendendo 18 homens e mulheres quilombolas. E o Antoine Creton, que foi o suíço delator, teve como prêmio 1 légua de terreno do quilombo, quer dizer, pelo menos 4 quilômetros quadrados do quilombo, da terra do quilombo, já plantada com café, cana-de-açúcar, batata doce e várias bananeiras, né? Então, esse livro contribui para a gente refletir sobre os termos em que esse local, que hoje a gente chama de Brasil, foi estabelecido. Quais eram os parâmetros do projeto colonizador português? Né? Como é que foi essa transição de Oreretama, ou Pindorama, como era chamada 500 anos antes da chegada dos portugueses, por esses 8 ou 10 milhões de pessoas que já habitavam aqui, de diversos povos diferentes, que conviviam com essa diversidade entre si, com essa diversidade linguística, cultural, né? E quando viram chegarem os portugueses, imaginaram, quem sabe? Aí eu estou citando o Ailton Krenak, esse grande filósofo historiador indígena que participou da Constituinte de 88. Quem sabe essas pessoas novas que estão chegando aí, através da praia, podem ser mais um povo diferente que a gente está acostumado a conviver aqui. Mas não, esses povos eram povos que não estavam para interagir, respeitar a alteridade. Eles estavam ali para estabelecer o seu domínio, transformar aquele território em uma grande propriedade privada do rei de Portugal e fazer com que aquela terra fosse gerar muitas riquezas para o rei de Portugal através do trabalho, não dos colonos portugueses, mas dos escravizados indígenas e também os escravizados de África, né, de além-mar, que eram trazidos para aqui. Esse livro propõe a gente, fazendo um grande resumo, uma reflexão também sobre a contribuição dos nossos ancestrais na diáspora africana. Como cada um que está participando dessa live, que está ouvindo a gente, essa pesquisa, que leu o livro, que é brasileiro, como os nossos ancestrais contribuíram para a diáspora africana. Os nossos ancestrais escravizaram pessoas e lucraram com a escravização dessas pessoas? Ou os nossos ancestrais foram escravizados, já residiam aqui, lutaram bravamente, venceram os colonizadores em várias batalhas e conseguiram alguns ainda existir hoje, né, e continuam lutando para ter o seu direito à terra? Ou os nossos ancestrais eram estrangeiros de além-mar que vieram para aqui em um grande sequestro para serem escravizados aqui também, deram seu sangue e suor para erguer essa terra, né? Então, a partir do conhecimento de cada um de nós, do que os nossos ancestrais fizeram e como eles contribuíram para a história da escravidão, a gente vai ter noção do papel que a gente precisa exercer no presente para pagar essa dívida histórica enorme que existe, né? E que marca o nosso país com tantas coisas atrasadas e absurdas, tantas violações aos direitos humanos, tanto racismo, tanto desconhecimento da história. E nessa hora você vê, e aí o comentário do Silene. Uma honra ter assistido essa grande aula, não acabou ainda não. Parabéns, professora Renata Joyce Aline, parabéns também, professor Anderson, os horrores da escravidão. E aí você tem uma live dessa em que você começa a refletir. Aí o Edson, mais um bom livro para a minha coleção, meu retorno ao bom hábito da leitura. Qual que você imagina, se é que você já não tem, a contribuição do seu livro para a história do Brasil? O que você acha que ele pode contribuir? Tudo bem que você já falou até um pouco antes, mas acho que vale a pena discorrer um pouco. Contribui para a gente reconhecer como que o Estado brasileiro tem uma dívida enorme com essas populações originárias, também com os imigrantes, com os estrangeiros africanos, né? E também contribui para a gente entender como fazer uma crítica à lei, vamos dizer assim, né? Não é porque uma coisa é permitida por lei que ela é justa. Às vezes a lei é injusta. E a interpretação mais crítica da história
permite a gente reconhecer que a lei é o resultado da luta de classes, mas em muitas vezes ela serve para legitimar a posição de dominação da classe dominante sobre as classes que estão subalternas, né? Então, a escravidão, durante os quase 400 anos que ela existiu no Brasil, ela foi absolutamente legal, ela não foi contra a lei. Você falou da lei Eusébio de Queiroz de 1850, foi uma lei que proibiu o tráfico transatlântico, né? E o tráfico interprovincial continuou acontecendo. E a escravidão no Brasil foi até 1888, né? Então, em termos de contribuição para a história do Brasil, que o meu trabalho oferece, esses gráficos, por exemplo, que a Joyce e a Aline fizeram, são contribuições muito originais para a gente entender o século XIX, né, e o que foi a transferência da sede do Império Português para o Brasil, e para a gente questionar também a independência do Brasil. Que independência foi essa? Que se deu em 1822, com taxas exorbitantes de trabalho escravo, com africanos chegando a dezenas, 40 mil africanos em um único ano aqui no Porto do Rio de Janeiro, né? Pessoas transformadas em mercadorias, como as telas de Debré apresentam. A capa do meu livro, inclusive, feita brilhantemente pelo Leandro Dietz, mostra um bom resumo do livro, né? E da proposta do livro, a contribuição do livro para a história do Brasil. Na parte de cima, vou colocar aqui, o Leandro Dietz usou Colônia Suíça de Cantagalo, uma tela do Debré, e embaixo uma tela do Rugendas, chamada Morada de Negros. E o Leandro Dietz colocou... O Leandro Dietz representou aqui nessa parte superior, então, a Colônia Suíça de Cantagalo, uma tela do Debré, e aqui embaixo uma tela do Rugendas, chamada Morada de Negros. Ele colocou esses dois territórios conflitando, né? Porque a documentação da colonização suíça nos mostra que a presença quilombola era anterior nessa região, e a presença suíça foi posterior, né? Então, a presença suíça representando o projeto colonizador português de subjugação. E aí ele lança essa luz grande, né? E quilombo na Serra do Mar, escrito aqui. Eu gostaria de... Então, a contribuição do meu trabalho para a história do Brasil, retornando, também, em termos de história regional, trazer à luz um documento como esse, que é um manuscrito em francês, assinado por Quevremont, encarregado da Polícia dos Colonos Suíços de Nova Friburgo, datado de 6 de setembro de 1822, ou seja, um ano antes da independência do Brasil, em que os suíços afirmam que receberam, aqui o destaque já, tá? Por decisão de Sua Alteza Real, SAR, o Príncipe Regente, em 9 de setembro de 1821, 10 de setembro de 1821, receberam terras que estavam previamente ocupadas por quilombolas e que tiveram que destruir os quilombos que lá existiam há pelo menos 12 anos para se estabelecer naquele território. Então, é uma informação nova também para a historiografia brasileira, a atuação dos suíços na destruição de quilombos no Brasil. Normalmente, a gente associa a escravidão brasileira às metrópoles colonizadoras mais famosas, né? Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Bélgica, como países diretamente envolvidos com a brutalidade da escravidão, com o estabelecimento de colônias na América, na África, mas esse trabalho contribui para a gente identificar também a Suíça, embora em menor grau, né, mas a Suíça como também tendo contribuição para essa dívida da escravidão no Brasil. Beleza. Eu vejo claramente que muitas vezes a gente se depara com essa dificuldade para poder juntar as fontes. E quando você tem acesso a essas fontes primárias, é sensacional. Aí eu vou passar agora para a nossa amiga Joyce,
E aí perguntando qual foi a maior dificuldade que ela encontrou ao juntar os dados para poder montar os gráficos. Pode falar que a gente está te ouvindo. Você pode não estar me ouvindo, mas eu já te mandei a pergunta e você... Estão me ouvindo? Agora, desculpa, porque minha internet está variando. Então, olha, assim, a parte técnica, matemática em si não foi difícil, porque a Renata é muito criteriosa em relação aos dados. Então, assim, quando os dados chegaram a mim, eles já chegaram praticamente completos, né? Mas, assim, a busca desses dados para o livro foi muito interessante. Nós chegamos ao... eu esqueci o nome, eu acho que é o Museu do Exército. Renato, tirar uma foto do mapa. Oi? Nós fomos ao Arquivo Histórico do Exército, aqui do lado da Central do Brasil. Isso. Lá tem e muitos aí, mapas. sim, tá meio... demora a chegar um pouquinho. E aí, assim, a dificuldade técnica não tive para montar os gráficos, porque esses dados, eles gritavam, né? Fazíamos as comparações e mostrava assim, na cara, não teve dúvida de interpretação. A Renata logo, né, teve um site histórico do que aqueles dados revelavam, e isso é muito legal, porque quando você tem um embasamento, né, para falar, e como quando a Renata já relatou, ela pegou os dados oficiais, né, e foi bem tranquilo. A parte técnica de montagem foi muito prazeroso de fazer, porque a gente ali foi descobrindo, e nossa, então foi isso que aconteceu, e triste porque a constatação, né, terrível, então um sentimento dúbio, mas assim, feliz porque a gente pode mostrar isso para vocês, assim. Então foi um trabalho que eu adorei fazer, né, e não tive dificuldade, não. A dificuldade eu acho que foi mais a questão da minha identidade, né, perceber o quão foi sofrido pro meu povo, né, passar por tudo isso e resistir, né, para que hoje a gente tenha um pouco de liberdade, e assim, a luta continua, né. Eu tive a oportunidade de estar ali no local, e ainda nos dias de hoje, né, a certas localidades, né, então para eles fugirem em mata fechada, guerreiros, né, rebeldia e a liberdade. Então é algo assim, fascinante, encantador e forte demais. Então a dificuldade não foi nem tão técnica, não teve dificuldade técnica, foi assim, de identidade mesmo. A me ajudou a descobrir um pouco sobre a história dos meus antepassados. Eles vejam... Renata, tá aí? Ou fui eu eu que tô aqui. Tá aí. Eu quero explicar só. A Aline escreveu aqui. Me ouvindo? Desculpas. A Aline caiu, ela teve que fazer um trabalho da faculdade, apresentar um trabalho de estatística. Agora as aulas estão online, então ela teve que sair. Mas agradeceu muito o convite, se despediu, pediu desculpas. Não, beleza. Os professores, eles estão convivendo com esses problemas. Eu acho que eu caí, eu cortei alguma parte. Não, conseguimos te ouvir bem. Te ouvimos bem. Você desenvolveu as ideias, conseguimos entender tudo. Ficou legal. A contribuição da Joyce foi muito importante para a gente conhecer os desdobramentos contemporâneos dessa história, que é tão recente, né? O Brasil foi o último país de todas as Américas a abolir a escravidão. Isso é uma coisa ainda muito recente. E a gente percebe como que as mazelas da escravidão ainda estão como uma doença, né? Aflorando, vindo à tona, para a gente tratar, entender as origens dela e superar isso, para a gente progredir, né? Como humanidade. É engraçado como olha como é que são as coisas. Você tem os governos petistas
que tem vários defeitos, mas levantaram essa bola dos quilombolas e da questão do ensino de história africana nas escolas. Eu, quando estudei fundamental, ensino médio, não tive o privilégio de ter o que os meus alunos, por exemplo, têm hoje, né? Um pouquinho mais de profundidade em falar a história do negro. E, por incrível que pareça, a era Bolsonaro, essa galera aí que está governando a gente, ela faz, no meu caso, e os meus alunos refletirem mais. Por quê? Porque você tem um governo que, infelizmente, fica o tempo todo dizendo que racismo é mimimi, bota o camarada da Fundação Palmares que não defende a questão da cultura negra, e você, muitas vezes, na sala de aula, você tem que contrapor a essa ideia. E engraçado, você vê como que um governo que, infelizmente, não trata a questão do negro como tem que ser tratado, e você acaba reforçando, galera, nós temos que falar, foram 400 anos de escravidão, não é assim, não é da noite para o dia que agora todos somos irmãos, nós temos que, as políticas afirmativas, que é uma grãozinha no oceano, mas a gente vai lutando, enquanto isso a gente vai dando a nossa aula, e aí a gente pega aqui mais alguns comentários. A professora Normadete já denunciava Castroves em Navio Negreiro. Ronaldo Santos, meu amiguinho, parabéns pela live. Na verdade, parabéns por causa de vocês, porque dependesse de mim, ia bater e ficar. Vocês entenderam muito e falaram muito aí de todo o trabalho de pesquisa que vocês fizeram, um trabalho sensacional. Agora, Renato, eu queria entender o seguinte: qual foi, por que esse livro despertou o interesse do pessoal lá da Sociedade Suíça de História? Pelo fato de ter falado da colonização suíça, o que fez despertar esse interesse deles? Então, Anderson, esse livro também, o trabalho que a gente fez para conseguir recursos para financiá-lo, a gente abriu no Catarse uma campanha, né, de financiamento coletivo pela internet. Tivemos 2 meses para conseguir captar esse recurso. E eu fui ao consulado da Suíça, ao consulado de Portugal, para pedir recursos também. Por saber, por provas, né, que eles têm uma dívida histórica com o Brasil. Eu não fui recebida no consulado de Portugal, que estava lotado, mas fui recebida pelo consulado da Suíça, que olhou o meu livro, folheou, viu a representante que me recebeu lá, viu os manuscritos e não negou essa história. Disse até que a gente poderia pensar em fazer projetos conjuntos, mas, na ocasião, eles até nem contribuíram com nada. Posteriormente, eu fui procurada por 2 brasileiras doutorandas, uma da Universidade de Lausanne, da Suíça, e outra da Universidade de Coimbra, em Portugal. Coimbra é uma universidade do século XIII, uma universidade medieval. A de Lausanne é uma universidade da Idade Moderna também. Lá na Europa tem universidades muito mais antigas que no Brasil, né? Então, eu me senti honrada pelo fato do meu trabalho, que foi muito bem divulgado nas redes sociais. Gilberto Gil mesmo divulgou no Facebook dele também uma matéria que o Globo fez. A minha amiga jornalista de Rio das Ostras, Michele Reis, contribuiu muito para o clipping dessa, né, para divulgar na televisão, no jornal isso. Então, eu fiquei muito feliz em saber que 2 doutorandas brasileiras, estudantes da Europa, se interessaram pelo trabalho. E, através delas, ele chegou ao conhecimento dos professores da Universidade de Lausanne, do Centro de Estudos de Gênero, e também de uma editora suíça, né? Então, os historiadores lá, vários historiadores da Sociedade Suíça de História, leram o meu livro em português e fizeram um parecer sobre ele em alemão, reconhecendo o mérito acadêmico do trabalho, reconhecendo o marxismo como referência teórica que eu utilizei e recomendando ele para publicação na série Itineras, que é uma série histórica que eles têm, né? E uma das razões que eles dizem no parecer para reconhecerem, para desejarem, é a originalidade do trabalho, né? Nesse sentido de mostrar o vínculo que a Suíça tem com a escravidão brasileira. Mesmo que isso seja, digamos, um demérito para a Suíça ou para o Estado Nacional Suíço, mas isso é verdade, né? E isso é alguma coisa que eles se interessam por saber.
A história tem esse, como ciência, né, que usa o método científico, ela tem esse compromisso com a verdade. Então, é uma informação que eles têm interesse em divulgar na Suíça. E quem sabe, aí eu que estou falando, pode vir algum tipo de política de reparação, né? Já que a Suíça é um país tão próspero, o conceito de cidadania lá é tão mais desenvolvido do que no Brasil, né? Atualmente, por causa justamente desse nosso passado tão marcado pela escravidão. O nosso trabalho propõe até um outro olhar para as relações internacionais do Brasil com esses países que têm ligação com o nosso passado, mas uma ligação que é de dívida, né? São nossos credores, vamos dizer assim. Então, a Sociedade Suíça de História se interessou por essa razão. E nós vamos começar uma campanha para conseguir fazer a versão do livro em francês para sair lá pela Sociedade Suíça de História. Ah, beleza. Meninas, assim, eu, se pudesse, eu sou o dono do canal de 6 seguidores. Essa live aqui ia durar 6 horas. Mas, infelizmente, o internauta ficou meio cansadinho, aí não quer ver. Por mim, eu ficava aqui até 3 da manhã conversando com vocês. Mas, infelizmente, eu terei que acabar com essa live. E aí a gente já vai passar para vocês para as considerações finais. Então, começo aí com a nossa amiga Joyce, falando em nome da matemática, que a nossa amiga Aline teve que sair, porque a situação bicho está pegando para ela lá em faculdade. É assim, tudo agora é ao vivo, tudo agora é online, a gente está na live, daqui a pouco está na aula, aí daqui a pouco está dando aula. Um aluno agora estava falando para mim que resolveu todas as questões lá que ele estava me devendo no Conexão lá do Estado. Então, vou lá verificar depois se ele realmente fez. Hoje não, porque agora eu vou ficar tranquilo aqui com essa live. Agora eu estou mais sábio, agora eu estou mais ciente. Joyce, diz aí, dá as suas considerações finais para os nossos amigos internautas. Opa, peraí. Uma coisa que eu gosto muito de falar, e é um pedido, um apelo, e que os meus amigos de exatas, né, se interessem pela área de humanas, de história, geografia. É possível contribuir, é possível fazer um trabalho em conjunto. As exatas, ela tem essa função também, né? E por que não contribuir com questões sociais, né? Tudo envolve matemática. Se tudo envolve matemática, é tudo mesmo, né? Para não se fechar para esse mundo, e eu aprendo muito, né? Fazendo essa interdisciplinaridade. E, assim, o livro está esgotado, eu tenho várias, conforme eu fui divulgando e conforme a live está rolando, estou recebendo mensagens, eu quero livro, mas o livro está esgotado, primeira edição. A Renata vai correr atrás da segunda edição, né, Renata? E para poder divulgar, porque realmente é um material muito bom mesmo. E de extrema importância, como a gente pôde ver um pouquinho nessa live. E gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu, né, compartilhem, revejam, né, nos dê um feedback também. E é isso. Valeu, Joyce, obrigado. E agora a gente vai passar para a Renata. Vamos ver quais são as considerações finais dela. Vamos colocá-la aqui. Renata, dê aí suas considerações finais. Como eu falei, por mim essa live é até 4 da manhã. Mas, infelizmente, temos as limitações de horário também. Para tentar ser sucinta, né, eu até escrevi aqui pequenas observações para tentar dar conta de um fechamento, né? A escravidão e o legado da escravidão, a herança da escravidão, eu acho que deve ser considerado um assunto obrigatório de todo mundo que é brasileiro, que vive no Brasil, que faz parte do Brasil. Porque isso envolve a história ancestral de todos nós, como eu falei anteriormente, né? Eu, por exemplo, tenho ancestrais europeus
que no caso da minha carga genética mostraram mais preponderaram, né, em termos fenotípicos, mas eu tenho herança africana também, herança indígena na minha linha ancestral, e por reconhecer toda a contribuição que os europeus deram para a história do Brasil, não como superiores e civilizados, porque quem escraviza um outro povo, quem destrói os sonhos e a vida de outra pessoa, de milhões de pessoas, não é civilizado. Quem lucra e dá riqueza à sua família a partir da usurpação do trabalho de uma pessoa que é destituída de humanidade, que é transformada em mercadoria, que é destituída de respeito à sua integridade física, isso não é uma boa coisa, né? E toda essa expropriação do trabalho cativo, seja o trabalho cativo indígena, seja o trabalho cativo africano, beneficiou famílias descendentes de europeus, famílias brancas, que legaram para as gerações posteriores essa riqueza através da herança. Então, nós precisamos resolver esse passado do Brasil. Nós precisamos estudar a história do Brasil, que está vinculada com a história de Portugal, com a história de Angola, no caso do Rio de Janeiro. Vários desses irmãos e irmãs que foram sequestrados de lá e vieram para cá, vieram de 5 portos de Angola, cerca de 90% da população escravizada que chegou aqui de 1790 no Rio de Janeiro até 1830 veio de portos de Angola. Não sabemos se eram angolanos, porque a gente sabe que eram os portos de onde eles vinham, mas não sabe de onde eles foram arrancados, né? Poderiam ter vindo pelo Rio Congo, que é o segundo maior rio da África, depois do Rio Nilo, e era uma hidrovia que poderia levar vários povos de muito mais longe do que a região portuária, né? Mas o passado da escravidão é algo que liga a todos nós, brasileiras e brasileiros. Então, nós precisamos acessá-lo na sua verdade, em toda a brutalidade que ele representou. E a partir do presente, do conhecimento desse passado no presente, projetar um futuro diferente. Sem a gente ter contato com esse passado, a gente nunca vai ser uma civilização de verdade. A gente nunca vai ser, de fato, uma sociedade que respeita os direitos humanos, uma sociedade que é, de fato, independente, que é, de fato, autônoma. A gente precisa superar esse legado nefasto do colonialismo no Brasil. Então, as pessoas que são brancas, as pessoas que têm o aspecto, o fenótipo caucasoide, que tem o fenótipo negroide, o fenótipo indígena, ou mongoloides brancos, amarelos, pretos, todos têm o direito de falar sobre a escravidão, cada um do seu local de fala, cada um da sua posição social. Alguns com mais dívida sobre esse assunto, outros com menos dívida, podendo requerer mais políticas afirmativas, precisando disso, né? Mas nós precisamos assumir no presente essa responsabilidade e reparar esse passado para a gente poder construir um país melhor. Não, você cedeu espaço. Você cedeu espaço, é importante. Eles só puderam ver porque você cedeu espaço para gente. Teve um hospedeiro. Obrigada. Muito obrigada, professora Anderson. Eu vou compartilhar a tela aqui que retrata mais a realidade da nossa live, em que você mostra as três. Você mostra Renata Lira, professora, só esquecemos de botar que ela é mestra em História, mas é autora do livro. Joyce Martins, mestre em Matemática. E Aline Brasilino, lá na live estava outro nome lá, que me confundi todo, também mestra em Educação. E aí a gente efetivamente faz justiça a todo mundo que participou da live, a todo mundo que de alguma forma contribuiu. E aí a gente coloca vocês três aí no nosso card final. E já, meninas, não saiam daí. Eu vou sair do YouTube, mas você não sai daí. Às vezes eu esqueço de avisar para o convidado que eu ainda estou conectado. Aí a pessoa sai junto com todo mundo. Vocês ficam aí.
Então, minhas meninas, muito obrigado pela presença de vocês. Sem vocês, eu não teria acesso a esse conhecimento. Na verdade, eu fui até convidado para o dia que foi lançado o livro, mas só para variar, quando é coisa boa, eu estou de fora, isso sempre acontece comigo. Toda vez que é coisa boa, cadê o outro? Desapareceu. E agora o professor compartilhou num grupo de WhatsApp o vídeo que vocês fizeram no YouTube, que dá uma mini aula falando sobre o livro, e a partir daí eu quase caí da cadeira quando eu vi aquela aula. Eu falei, gente, eu tenho que trazer elas aqui para a minha live, eu tenho que trazer esse conhecimento para os internautas. Muito, muito obrigado por vocês existirem, muito obrigado por terem feito esse excelente trabalho, e um abraço para vocês. Nós agradecemos. Grande abraço. Obrigado, um abraço também. Inscreva-se no canal 6 seguidores. Isso aí. Curta e compartilha. Isso.